Bom, antes de começar a nossa live sobre amplificação dos sonhos, eu noto que as pessoas, ao menos das minhas relações, do centro, meu trabalho profissional, minhas aulas, meus amigos, nas conversas, eu noto que a maioria das pessoas não tem um certo sentido espiritual para a própria vida. Tem um sentido para esta vida, para a vida material, para a vida que estão vivendo. A maioria são pessoas felizes, são pessoas... Será que estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? São pessoas felizes, são pessoas de bem com a vida, mas na parte espiritual falta alguma coisa. Parece que as pessoas têm uma visão espiritual um tanto quanto romântica ou até mesmo julgadora. Parece que a dimensão espiritual é uma dimensão de julgamento moral. Parece que não há uma vida real. Há uma vida imaginária, há uma vida religiosa, há uma vida transcendente, não há um pragmatismo. Então, o que eu estou conversando com vocês é: será que você tem um sentido espiritual para a sua vida? Será que você tem? Será que você enxerga a sua existência como ser para sempre, como um ser cujo eu continua? Será que você tem uma visão de como será essa continuidade? Ou você está presa naquela perspectiva moralista, causalista, religiosa, de que a passagem você vai ser julgado, julgada, ou de que você, ao olhar para trás, vai comparar erros com acertos, o bem com o mal? Será que é isso? Ainda é isso? Eu acho que sim, que a maioria das pessoas ainda pensa assim. Pensa na morte, na passagem, como um momento de julgamento, de valor pessoal, né? Como se isso de fato fosse verdade. Observe, uma criança quando vem, quer dizer, quando o espírito reencarna, uma criança, ela é julgada moralmente? Não é. Ela é recebida. Ela não é colocada numa balança. Será que fez o bem? Será que fez o mal? É uma criança. É um estado do espírito que está ali à mercê da educação, da nutrição, da compreensão. Não há um julgamento moral sobre o nascimento de uma criança. Por que haveria um julgamento moral sobre o retorno do espírito à dimensão espiritual? Não há. Isso era uma crença. Isso era assim que se pensava. Mas não é assim que acontece. De fato, não é assim que acontece. Então, eu convido vocês a uma reanálise do sentido da vida. O horizonte não é mais a morte. O sentido da vida é o sentido da existência do ser em si. Então, algo muito mais amplo, muito mais profundo. É hora de... Será que está saindo no YouTube? Alguém pode me dizer que se está saindo no YouTube? No meu aqui está vivo, está ao vivo. E é porque eu não botei mudar de... eu não consegui entrar no YouTube do Instituto. Está no meu YouTube. Será isso? Acho que sim. Seu canal, mudar de conta. Deixa eu botar no Instituto. Isso aí. Acho que sim. Agora sim. Aguarde só um instantinho. E é rápido. Conteúdo ao vivo. Agora eu não estou conseguindo entrar. Está dando um não conectado no YouTube do Instituto. Impressionante como isso é difícil para mim, sabia? Não vai sair pelo YouTube do Instituto. Não foi possível, eu não consegui. Alguma coisa deu errada que eu não consegui pelo YouTube do Instituto. Cacélia, alguma coisa deu errada aí, viu? Não sei. Não consegui. Bom, mas
vamos começar a nossa live sobre amplificação dos sonhos. Como vocês sabem, já tem mais de 3 lives que eu venho falando sobre sonhos. Os seus sonhos revelam, apresentam, trazem realidades do seu ser, da sua mente, da dinâmica psíquica. Razão pela qual a análise e a interpretação dos sonhos requer um auxílio externo, porque o próprio sonhador terá necessariamente dificuldade de entender os símbolos que veio do inconsciente. Então, isso vai requerer, de fato, digamos assim, um auxílio para a interpretação. Por isso que quando um paciente meu me traz os seus sonhos, eu vou analisar junto com ele. Será uma interpretação conjunta. Interpretação conjunta. Então o paciente me diz alguma coisa, eu vou ouvindo e faço algumas perguntas. As perguntas que eu faço, elas trazem reflexões sobre o conteúdo dos sonhos que a pessoa me traz. A análise que faço, eu procuro enxergar se ali está falando do passado, se ali está falando do presente, ou se naquele sonho tem algo de futuro. Então, na análise, para amplificar, é preciso que você, ao querer entender um sonho, verifique isso. Será que esse sonho está falando do passado, da minha infância? Será que o sonho está falando de outra vida? Será que o sonho está falando de algo que eu estou vivendo agora? Será que esse sonho é um anseio meu, um ideal, um desejo? Então, essas perguntas você deve fazer, e se você é psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta, trabalha com pessoas e ouve sonhos, relatos de sonhos, verifique isso. Qual é o tempo do sonho? Qual é o tempo? Se ele está no presente, se ele está no passado, se ele está no futuro. Para que você amplifique o sonho, é preciso que você faça paralelos míticos, paralelos culturais, né? Você sabe a cultura de onde o paciente é, a cultura que o paciente se formou, o meio cultural. Então fazer paralelos, né? Fazer paralelos míticos. Será que esse trecho do sonho é semelhante a tal mito? Aí você precisa conhecer um pouco de mitologia, ou mesmo, dentro do conhecimento do paciente, que relação ele faz com aquele símbolo e a própria vida e a própria história dele. Com isso, estará tentando ampliar o sonho, já que a análise objetiva, ela não amplia, porque ela é tão objetiva, tão dirigida, tão focada a um significado, que não abre hipóteses para a subjetividade da mente humana. Então, a análise subjetiva, ela é mais interessante. Os sonhos, muitas vezes, eles trazem umas figuras do centro. Uma praça, a roda de um automóvel, o sol, uma espécie de alvo, né? Figuras relacionadas ao centro, o rei, a rainha, né? Um imperador, um dirigente. Então, figuras relacionadas ao centro, né? Uma fonte. Esses sonhos podem ser compreendidos também se o sonhador for buscar algo relacionado ao self, figuras do centro. O self é o arquétipo central. Então, o sonho pode estar tratando da individuação da pessoa, está trazendo uma proposta do self para a pessoa. Então, é interessante que você veja se de fato o seu sonho ele está trazendo algo que está orientando você, ou fazendo um recorte do seu processo de individuação. Além disso, você deve buscar também figuras de unidade. O número 1.
Quando eu falei o rei, tanto é figura central quanto é o número 1, a rainha também, o sol também, figuras que representam símbolos que representam a unidade. Então, isso também tem um significado, pode estar se relacionando com a identidade da pessoa, com a individualidade do sonhador, já que aparece o número 1 no símbolo da unidade no sonho, né? Símbolos relacionados à quadratura, ao círculo. Isso também pode estar trazendo uma informação de que há um processo de união dos opostos dentro do sonho. Algo está sendo correlacionado ali, união dos opostos. Tudo isso são amplificações que se pode fazer. Recentemente, um paciente meu me trouxe um sonho, isso deve ter foi no começo do ano, 6, 7 meses, em que ele dirigia um carro e a certa altura ele via que estava faltando uma marcha no carro. Estava faltando uma marcha, que era a 5ª marcha. Só tinha 4 marchas e a ré. Estava faltando a 5ª marcha no carro, porque ele queria aumentar a velocidade do carro que ele estava dirigindo, e quando ele procura para passar a marcha, não era automático, para passar a marcha, estava faltando a 5ª marcha. Então, nós vamos analisar esse sonho, faltar uma marcha, faltar uma etapa, ou que há uma dificuldade de alcançar certo objetivo, de que há um ritmo que não é propício ao que se pretende fazer, ao que se pretende alcançar, ou que falta uma estrutura para que o indivíduo consiga alcançar aquilo que obtém. Isso significa amplificar o sonho, trazer o símbolo para possibilidades míticas, culturais, religiosas, alquímicas, psicológicas, é você ampliar. Alguns pacientes meus, eu vejo que a pessoa não alcançou o significado do sonho, eu proponho que a pessoa, quando for dormir, naquela noite da terapia, a pessoa faça uma imaginação ativa com o sonho. Ao deitar-se para dormir, a pessoa então trazer o sonho de volta e propor uma continuidade do sonho. Propor. Por exemplo, nesse caso, não foi o caso, eu não propus, porque a pessoa alcançou vários significados, mas se eu fosse propor imaginação ativa, no caso dele estar dirigindo um carro e faltava a 6ª marcha, eu pediria que ele fizesse a imaginação ativa. Aí, mas o que é que eu faço? Sim, veja qual foi a solução. Qual é a solução que você daria? Ele poderia dizer, bom, eu vou parar o carro e pegar um outro que tem a 5ª marcha, ou então eu vou imaginar que tem uma marcha e vou passar essa marcha, ou então eu vou reduzir a velocidade do carro. Não sei qual seria a proposta do próprio indivíduo como imaginação. E que me trouxesse aquela imaginação na sessão seguinte, para a gente analisar o que veio, o que a consciência propôs como continuidade do sonho. Então, e você também pode pensar assim, em fazer uma imaginação ativa. A imaginação ativa vai ampliar o sonho, vai dar uma certa condução e, por incrível que pareça, esta imaginação pode trazer de volta as imagens que faltaram porque o indivíduo acordou. Pode trazer de volta e isso ser útil para o entendimento do significado daquele sonho. Sempre que o sonhador encontrar uma dificuldade no sonho, um impedimento, digamos assim, uma exigência, né, no enredo do sonho, essa exigência, esse impedimento deve ser muito bem analisado, deve ser muito bem compreendido, porque ali pode estar um recado, ali pode estar uma mensagem importante para ser evitado ou para ser ultrapassado. Aquela exigência, aquele obstáculo que tem no sonho. Recentemente, uma paciente minha me falou que
ela ia andando numa rua, no sonho, andando numa rua, num dia claro, numa tarde, caminhando, tinha muita gente, e de repente um homem vem em direção dela. Ela para e ele apressa o passo na direção dela, ela se vira e corre. E ela acordou. E eu questionei, por que você correu? E ela disse, eu estava com medo, ele podia me agredir. Sim, mas você não pensou, tinha muita gente na rua, você não pensou que ele não poderia lhe agredir ali, não teria um lugar onde você pudesse se esconder ou você gritar? Ela não pensou nisso, ela pensou em correr. Então, essa ação de correr, de evitar, ela pode ser indício de algo que a pessoa precisa enfrentar, deve enfrentar na vida real, deve enfrentar e não fugir. A fuga no sonho pode ser uma necessidade de contato, uma necessidade de enfrentamento. Então, de tal maneira que o sonho ele precisa também ser contextualizado, você contextualizar quem é o paciente, que idade tem, qual é a cultura do paciente, quais são os desejos atendidos e não atendidos. Isso quer dizer que a análise do sonho tem que ser conjunta. Não, tem que buscar um consenso na análise. Não pode ser assim, eu estou certo e você está errado. Muitas vezes eu digo aos meus pacientes, essa sua interpretação eu concordo. Concordo, eu acho ela lógica. Vamos tentar outra? Quando não me satisfaz aquela, embora seja coerente, mas quando eu acho que há mais a ser descoberto no sonho, há mais a ser compreendido no sonho, eu procuro levar ao paciente uma outra proposta. E se... Aí eu faço uma pergunta, aí o paciente diz, é possível, então vamos navegar por aí para ver se a gente descobre mais coisas. Não existe certo ou errado nos sonhos. Existem paradoxos, e que são importantes. Mas não existe certo ou errado, né? As coisas não são assim tão cartesianas. Embora Jung dizia que os sonhos não mentem, os sonhos não falseiam, os sonhos trazem um acontecimento psíquico, eles são representações. É como se fizesse um recorte no psíquico e aí saíssem aquelas imagens. Então, não estão falseando, não vão camuflar, não são dirigidos pelo eu, pelo ego. Eles vêm direto do inconsciente, eles vêm do self para algum tipo de condução, de leitura, como se fosse uma mensagem, né? Então, é muito importante a gente entender que o consenso na análise deve ser buscado uma pessoa e outra. Se é consenso, então não tem verdade. Ah, tá, eu concordo, eu entendo, eu tenho essa visão, né, semelhante à sua, tá? E podemos fechar a análise nesse consenso, né? Eu também vejo assim. Então, muitas vezes isso acontece. No sonho, em alguns sonhos, principalmente aqueles sonhos mais compridos, você pode encontrar principalmente as culpas, as suas culpas do sonho, né? Quais são essas culpas? Às vezes culpas de outras vidas, e que você retorna e ela aparece. As culpas, né? Pode trazer os seus complexos psicológicos, eles vêm nos sonhos como aceleradores do sonho ou inibidores das ações do sonho, né? Também pode trazer e traz a sombra do que você foge, o que você não quer ver, o seu lado sombrio. Isso também vai aparecer no sonho. Além disso, é muito comum o sonhador não aparecer no sonho, ele ser um narrador. Ele não aparece, ele não se vê. Quando ele se vê, ali está a autoimagem. Quando ele não se vê, a imagem dele está no enredo, naquilo que está acontecendo. Às vezes o sonhador é um observador, quem está narrando é uma outra pessoa, que o sonhador diz assim, eu sonhei que eu estava fazendo tal coisa, mas não era eu. Mas eu sabia que era eu, não, quer dizer, não era esse corpo, não era essa imagem.
Às vezes é uma imagem de outra vida, às vezes é uma imagem deturpada de si mesmo, uma imagem corrompida de si mesma, né? Que a pessoa tem e o sonho está revelando ali. Então, muitas vezes acontece essa autoimagem. No sonho também aparecem fracassos, sucessos, mais fracassos do que sucessos, né? Depressão, a depressão também aparece no sonho, né? O indivíduo deprimido nos sonhos geralmente tem uma espécie de tentativa de demonstração de euforia, né? A pessoa está fazendo muita coisa para se energizar. Isso é como se a depressão tivesse a caminho. Uma pessoa que, por exemplo, faz muitas compras, compra, gasta demais, está escondendo uma inabilidade, uma dificuldade de se sentir quem é sem essas recompensas. Uma pessoa que come muito está compensando a sua ansiedade, né? Então, nos sonhos também pode aparecer como algo que deixa pistas sobre o próprio sonhador, o estado emocional do sonhador. Um detalhe sobre o sentido da vida, que eu comecei falando no início da live, que eu vejo que as pessoas não têm o sentido da vida, os sonhos também trazem recado sobre a designação pessoal. Aquilo que as pessoas pensam que é a missão da vida, as responsabilidades não executadas, e trazem os caminhos para a execução da sua os caminhos não, as estratégias para alcançar a sua designação pessoal. Às vezes no sonho trazem, como se dissesse assim, vá por aqui, faça aquilo ali, está faltando isso. Sim, os sonhos trazem isso. E muitas vezes trazem isso, corrigindo os rumos que o personagem está dando à sua vida, às realizações do espírito. São sonhos dirigidos pelo self, né? Sobre a série de sonhos, tem vezes que a gente sonha uma vez e depois tem um sonho que o cenário é o mesmo daquele sonho de um dia, 2 dias, uma semana, um mês atrás. O mesmo cenário, um cenário psicológico. Não é nada conhecido na Terra e nem é do mundo espiritual. É como se você voltasse à mesma emoção, como se você voltasse ao mesmo sentido, à mesma experiência. Então o cenário se repete. Isso faz parte de uma série de sonhos em que determinadas condições do sonho se repetem. Então esses sonhos devem ser, digamos assim, emendados um no outro. Devem ser analisados no seu conjunto. E isso é muito interessante. Já atendi uma pessoa, uma paciente minha, que ela me contou um sonho e disse: esse sonho me lembra um sonho que você teve há 2 anos atrás, que você me contou. A imagem era a mesma, porque a imagem ficou gravada na minha mente. Ficou gravada. Porque tinha algo de especial naquela imagem. E diz: você já teve um sonho com esse mesmo símbolo. Como naquela época eu não anotava os sonhos no computador, né? Eu pedi ao paciente que me mandasse por e-mail, porque não tinha WhatsApp. Então, eu gravei aquela imagem. Não pude, na hora, reler para ela. Tive que buscar minhas anotações na sessão seguinte e lembrei ela: o sonho que você teve foi no dia tal, você me contou, e aí eu relatei o sonho que ela teve, ela lembrou do sonho. Então, tem sonhos que são continuação, tem sonhos inesquecíveis, que marcam a pessoa. E esses sonhos, aqueles que são inesquecíveis, tanto quanto aqueles que se repetem, repetir sonho também, eles são importantíssimos e devem ser levados à análise e reanálise. Já aconteceu o paciente me dizendo: não, aquela análise que nós fizemos na sessão passada do sonho, eu acho que está faltando alguma coisa. E trabalhamos de novo o sonho, para buscar aquilo que o paciente disse que estava faltando. E de fato,
porque ele considerou que aquele sonho era muito importante e a análise que eu tinha feito com o próprio paciente naquela sessão foi insuficiente. Então ela quis mais, então vamos reanalisar os sonhos. Também os fragmentos de sonhos, eles não dizem muitas coisas, mas sonhos curtos costumam dizer muita coisa. Sonhos curtos, quando eles têm assim um enredo bem fechado e um paradoxo simples no sonho. Então, esse merece atenção, merece a nossa análise. Nos sonhos, você vai encontrar suas ideias subliminares, suas ideias, que estão ali por detrás da consciência e você nem sempre está percebendo que há uma ideia subliminar que dirige o seu pensamento consciente. Então o sonho aponta essas ideias subliminares, né? Há sonhos também que trazem desejos reprimidos. Sim, como dizia Freud, desejos reprimidos. Aquilo que você não consegue realizar vai pressionar o inconsciente, cuja resposta pode vir através dos sonhos. Os sonhos também trazem suas tensões, aquilo que está te pressionando e você nem sempre tem consciência do que é. Trazem também ansiedades do dia a dia, quer dizer, você fica ansioso, ansiosa, e aquilo vai aparecer no sonho, lhe trazendo o motivo da ansiedade. Trazem também inseguranças, medos, tudo isso o sonho revela. Observem, pela minha fala, como o sonho fala de nós fora da consciência. É como se fosse um retrato do psiquismo, um retrato do inverso da consciência, um retrato daquilo que não é percebido pela consciência. Portanto, é profundamente precioso o sonho, porque revela você para você, revela o que você não vê para você. Funciona mais ou menos assim. Você se olha no espelho, como eu estou me vendo aqui no espelho do celular, né? A câmera, eu estou me vendo, eu não estou vendo vocês, né? E nem estou mostrando o fundo do que eu estou falando. Eu estou vendo a minha imagem. E eu posso dizer, poxa, eu estou me vendo. É metafórico dizer que eu estou me vendo. Até do ponto de vista estético. Por quê? Porque eu estou me vendo apenas frontalmente. Eu não estou me vendo pela lateral. Eu não estou me vendo pelo pescoço. Eu não estou me vendo aqui. Eu estou vendo do ângulo de 45 graus, 60 graus. Eu não estou me vendo na totalidade. Porque é plano. Não é possível, num olhar, você ver essa totalidade. Então, o sonho traz essa outra visão de totalidade de você. Porque não é pela consciência, não é pelo ego, não é por um olhar unilateral. O sonho traz um olhar de totalidade de você em certos campos da sua vida. Há os sonhos, por exemplo, de natureza sexual. É uma faca de dois gumes. Tem gente que analisa objetivamente. Isto é, o sonho de natureza erótica, sexual, de fato, pode ser interpretado como algo sexual. Mas tem sonhos eróticos, até mesmo você tendo relações sexuais, que a interpretação pode ser distanciamento afetivo. O oposto. A relação mais íntima de uma pessoa admite-se que seja uma relação afetiva, que contenha afeto. Se você sonha tendo relações com determinada pessoa, pode ser exatamente a falta de afeto. Isso não quer dizer que não seja um encontro erótico, porque quando saímos do corpo, nos encontramos com pessoas e temos relacionamento amoroso. Nos beijamos, nos abraçamos e fazemos sexo também, claro, óbvio. Os sonhos podem retratar, de fato, uma relação sexual.
mas uma grande parte dos sonhos não é uma relação sexual, sonhos eróticos. É exatamente a questão do distanciamento afetivo ou desejo de contato com aquela pessoa, de contato, de encontro, e não necessariamente é algo obsceno, é algo promíscuo, né? Pornográfico, erótico, algo parecido. Tá? Bom, então, os sonhos, eles trazem uma visão útil, mas é preciso entender que eles não são para isso, não ocorrem para isso. Os sonhos ocorrem como um distensionamento entre a consciência e o inconsciente. É para que haja um distensionamento. Porém, nós vamos aproveitar que são imagens e tentar entendê-las. Então, eles têm essa utilidade complementar. Elas trazem algo a mais e que a gente deve buscar. Não despreze um sonho. Anote, mesmo que seja um fragmento. Grave, amplifique, né? Eu gosto muito de pegar o sonho e tentar encontrar um mito. Já que eu estudei mitologia, eu procuro enquadrar num mito. Será que é o mito de Prometeu? Será que é o mito de Afrodite? Será que é o mito de Psique? Será que é o mito de Eros, de Apolo, de Dioniso? Será que é o mito de Deméter, de Perséfone, de Faetonte? Eu procuro enxergar o mito. Quer dizer, buscar uma visão arquetípica do mito. E isso é muito interessante. Interessantíssimo porque você pode dar uma amplitude maior, ter uma visão, né, de totalidade pelo arquétipo. Às vezes é o arquétipo regente. Você pode encontrar no sonho a ânima, o ânimos, né? Pode encontrar no sonho o seu lado paterno, o seu lado materno. Quer dizer, os arquétipos podem estar presentes nos sonhos e isso é muito útil para o entendimento. Não despreze um sonho, leve para a sua terapia. Ah, você não está em terapia? Boa oportunidade. Terapia é profilaxia. Terapia é busca de equilíbrio psíquico. Terapia é busca de compreensão de si mesmo. Quer se compreender? Ninguém nasce sozinho, né? Nós nascemos por dentro de uma pessoa. Ninguém se resolve sozinho. Todos nós precisamos partilhar a vida, compartilhar a vida. Então, se você está sonhando, está lembrando dos seus sonhos, então busque uma terapia. Procure um profissional, psicóloga, psicólogo, para uma análise. Não para a análise do sonho, porque a análise do sonho não é terapia. A análise do sonho é um recurso, é uma técnica. O sonho, analisar um sonho em terapia é um instrumento auxiliar. Então, busque essa relação terapêutica, né? Você pode optar por contar para sua amiga, para seu amigo. Não é a mesma coisa. Um profissional de psicologia terá muito mais ferramentas para analisar os seus sonhos do que um amigo, uma amiga, do que uma pessoa leiga. A pessoa leiga pode lhe dar um entendimento assim despretensioso. Já a profissional vai lhe trazer algo mais profundo e a análise dos sonhos merece profundidade. Ali, naquele sonho, pode estar a descoberta do dilema da sua vida. Ali, naquele sonho, pode estar um entendimento que pode te levar a um equilíbrio. Agora é que eu estou me entendendo. Agora é que eu estou percebendo a partir dessa análise do sonho. Então, é assim que você deve considerar o sonho como uma ferramenta útil para te levar a uma compreensão mais profunda de você mesmo. Amplificar é procurar outros ângulos de visão do sonho, porque ele é simbólico, é todo simbólico. Então, não deixe escapar a oportunidade de analisar os seus sonhos junto com alguém que realmente entenda. Faça uma terapia. A análise dos sonhos, elas são muito melhores feitas em terapia do que assim com o leigo, do que você pegar um livro e achar que um livro vai lhe ensinar o que é o símbolo de um sonho. Não, cada sonhador tem um significado próprio para aquele símbolo.
Como eu já disse, se você sonhar com um cavalo, eu sonho com um cavalo, não é o mesmo significado. Cada símbolo tem um significado pessoal. Bom, essa foi nossa live. Me desculpe porque o YouTube não funcionou comigo. Eu não entendi, nem foi eu que preparei. Mas não, teclei, mudei, não consegui e deixei. Fica para a próxima. Eu vou ver se eu consigo pegar do Instagram e colocar no YouTube para que as pessoas também vejam pelo YouTube, ok? Próxima semana eu vou analisar sonhos espirituais. Será o tema da próxima semana, ok? Até lá.